Olá, vamos começar agora a nossa unidade 3 de estatística, professor Michael Gandhi. Gostaria de parabenizar a todos por escolher o Centro Universitário Ateneu. Bom, a unidade 3, ela inicia falando a respeito das medidas de posição. E a primeira medida de posição que nós vamos estudar são as medidas de tendência central. Essas medidas de tendência central, as principais são a média aritmética, a mediana e a moda. Outras medidas também que podemos destacar são as separatrizes. Uma delas é a própria mediana, mas temos também os quartis e os percentis. Bom, e como se calcula a média aritmética? Bom, a média aritmética é o quociente da divisão da soma de todos os valores, né? A soma de todos os valores das variáveis que estão em estudo. Então, o símbolo que nós vamos usar para a média aritmética é o x barra, e pelo que a fórmula justamente está acusando, nós temos o somatório de xi. O que seria o xi? Xi são todos os elementos da classe, né? Dividido pela quantidade de elementos totais. Bom, então como exemplo nós temos, sabemos que a produção leiteira diária da vaca A durante uma semana foi de 10, 14, 13, 15, 16, 18 e 12 litros. Temos que para a produção média da semana, bom, para calcular a média da semana, eu vou ter que somar todos os xi, ou seja, eu vou ter que somar todos os elementos e dividir pela quantidade de elementos que eu tenho, que no caso aqui é 7. Então, eu encontro que a média diária é de 14 litros. Isso é como nós calculamos a média aritmética para dados não agrupados, ou seja, dados que não estejam em uma tabela de distribuição de frequência. Bom, se uma tabela está, se uma amostra está numa distribuição de frequência, então nós vamos proceder da seguinte maneira. Podemos ter o caso sem intervalo e o com intervalo. No sem intervalo, nós temos aqui, novamente, relembrando, a unidade 2, nós temos aqui a classe e nós temos a frequência, que é justamente quantas vezes aparece esse elemento da classe. Notem que a média aritmética é a soma de todos os elementos da minha classe, né? Todos os elementos que são os meus xi. Só que a nossa classe está representando meninos. A coluna do meninos, que é o primeiro, está representando justamente a minha classe, e a frequência está representando quantas vezes essa classe ela está aparecendo. Então, para poder calcular a média aritmética dada uma tabela, você tem que multiplicar justamente a classe, que é o nosso xi, nós temos que multiplicar justamente pela frequência. Então, multiplicando o 0 pelo 2, o resultado é igual a 0. Multiplicando 1 pelo 6, o resultado é igual a 6. Multiplicando o 2 pelo 10, o resultado é 20. O 3 pelo 12, 36. E o 4 vezes o 4 é 16. Somamos tudo, porque o 78 aí representa o somatório de todos os elementos em estudo, ok? Bom, falta o quê? Dividir pelo total, que no caso são 34. Então vai ficar 78 dividido por 34 dá 2,29. Então, o nosso x barra, né, nossa média aritmética, é aproximadamente 2,3 meninos. Então, sempre que eu for calcular a média aritmética com a distribuição de frequência, eu tenho que multiplicar a nossa classe pela frequência
somar os resultados e dividir pelo total de elementos. E quando for com intervalo de classe? Bom, como já falado, né, na unidade 2, o intervalo de classe, não é? Ele não vai representar a minha classe diretamente. Por quê? Porque eu tenho 150 e 154 como extremos. E para usar justamente a multiplicação da classe pela frequência, eu preciso apenas de um número que o represente. Então é justamente o nosso ponto médio, né? Que é o nosso xi. Somando 150 com 154 e dividindo por 2, nós temos o 152. Então, a nossa média aritmética será calculada multiplicando 4 vezes 152, 9 vezes 156, 11 vezes 160, 8 vezes 164, 5 vezes 168 e 3 vezes 172. Esses resultados estão justamente nessa terceira coluna, onde o somatório é 6.440. Então, para calcular justamente a média aritmética, pega-se o 6.640, divide pelo total de números, que é a nossa frequência total, e o resultado é que a nossa média é de 161 centímetros. Com isso, nós fizemos a média para dados não agrupados, para dados agrupados de forma sem intervalo e com intervalo. Moda. A moda é aquele termo que tem maior frequência, aquele termo que mais se repete numa série. Então, quando lidamos com valores não agrupados, a moda é facilmente reconhecida. Basta, de acordo com a definição, procurar o valor que mais se repete. Então, por exemplo, nessa série de dados, a moda é igual a 10, porque o 10 está repetindo duas vezes. O 10 é o termo que mais repete. Nessa série de dados, aqui nós temos tanto o 4, 3 vezes, quanto o 7, 2 vezes, como moda. Nós dizemos, então, nesse caso, que é bimodal, trimodal, polimodal. Então, eu posso ter mais de um elemento como moda. E quando temos elementos que eles não repetem, ou seja, aparece apenas uma única vez, então nós não temos uma moda. Nós dizemos que essa série ela é amodal. Quando os dados são agrupados, ou seja, em forma de tabela, basta olharmos para a frequência. Aquele termo que tem maior frequência, a classe que está vinculado é justamente a nossa moda. Então, exemplo aqui, a maior frequência é o 12. Então, a nossa moda é justamente o 3. Quando os dados são com intervalo de classe, a nossa moda também é procurada da mesma maneira. Olha se a maior frequência. A maior frequência, no caso aqui, é o 11. Né? A maior frequência é o 11. E o intervalo correspondente, né, que é uma distribuição com intervalo, é o de 158 ao 62. Então, a moda é justamente o ponto médio, né, o xi, que é justamente somando os extremos e dividindo por 2. Essa é a nossa moda. Mediana. A mediana é outra medida de posição definida como o número que se encontra no centro de uma série de números, estando esses dispostos segundo uma ordem. Então, primeira coisa, muitas questões de mediana fazem com que os alunos errem, porque os dados eles não estão em rol. Então, a primeira coisa que os alunos devem fazer é justamente o rol desses dados primitivos, né? Ou seja, organizá-los em ordem crescente. Então, nós temos aqui uma série de valores, né? Eu tenho aqui 9 termos. Então, quem é o termo do centro? O termo do centro é justamente o 10. Notem que primeiro nós colocamos em ordem, né? Porque os dados não estavam em ordem.
Notem também que a partir do 10, a quantidade que está à esquerda é a mesma quantidade que está à direita. Então, 10 é justamente a nossa mediana. Isso quando a ordem é ímpar. Professor, mas quando a ordem é par, quando a quantidade de números é igual, é par. Bom, quando a quantidade é par, nós não temos apenas um número no centro. Nós temos dois números no centro. A mediana ela tem que separar a mesma quantidade para a esquerda, a mesma quantidade para a direita. Então, os números do centro é justamente o número 10 e o número 12. Então, a mediana será a média aritmética entre o 10 e o 12, que é justamente o número 11. Quando os dados são agrupados, ou seja, quando nós temos uma tabela de distribuição de frequência. A primeira coisa que nós devemos procurar é a posição da mediana. Como a posição da mediana é o meio, ou seja, o centro, para encontrá-lo, nós devemos pegar a frequência total, que é justamente o que ele está, o somatório de FI, isso é a frequência total, dividida por 2. E vamos procurar, justamente na frequência acumulada, a primeira frequência acumulada que é maior que essa posição. Então, por exemplo, nós temos aqui a minha classe, que é o número de efeitos, meu XI, e o número de máquinas, que é a minha frequência. Sei que a posição, né? A posição será 30, né? Mas qual é a minha frequência acumulada? 7, né? Repete o primeiro e vai somando com o próximo. 7 com 8, 15, 15 com 17, 32 e assim por diante. A posição que vai estar mediana é justamente a posição 30. Então, vamos olhar justamente na frequência acumulada qual é o primeiro número, ou seja, qual é a primeira frequência acumulada que é maior do que 30. E é justamente o 32. Então, o XI correspondente, a classe correspondente, é justamente a mediana. No caso aqui, é o 2. E quando temos uma distribuição com intervalo de classe? Bom, com intervalo de classe, nós temos uma fórmula a ser utilizada, não é? Essa fórmula, nós temos aqui o que cada um significa, né? O LD significa o limite inferior da classe, que deve conter a mediana. Então, a primeira coisa que eu tenho que fazer é encontrar a posição da mediana. E como é que encontra a posição da mediana? Frequência total, dividido por 2. Depois, nós vamos na frequência acumulada, olhar qual é o primeiro número que é maior do que o que está na posição. Então, a partir desse achado, nós vamos justamente encontrar quem são o intervalo, que vai conter a mediana, e vamos tirar todas as informações, né? O LD é o limite inferior, somatório de FI por 2, isso aqui é a posição, esse F ante é a frequência acumulada anterior, esse FD é a frequência simples, de onde se encontra a mediana, e o H é a amplitude da classe, ou seja, a distância entre o limite inferior e o limite superior do intervalo. Então, por exemplo, aqui, eu tenho a minha classe, que são meus intervalos, eu tenho justamente a minha frequência e tenho aqui minha frequência acumulada. E com isso eu quero encontrar justamente a mediana. Primeira coisa, encontrar qual a posição da mediana. A posição da mediana é a 12. Então, se eu for olhar na frequência acumulada, a primeira frequência acumulada, que é maior do que 12, é justamente o 15. Então, vai ser justamente desta linha, ou seja, será justamente desses parâmetros que eu vou retirar todas as minhas informações. Então, está aqui a fórmula novamente. Vamos lá. Então, já que eu já encontrei o intervalo, quem seria o LD?
seria o 9. O LD é justamente o 9. Somatório dividido por 2 é justamente a posição já calculada, que é o 12. Frequência acumulada anterior. Se a frequência acumulada que nós encontramos é a 15, a anterior é justamente o 8. Frequência da classe mediana, frequência simples, é justamente o 7. E o Hzinho, amplitude da classe, é a diferença dos intervalos da minha classe, de todas elas, né? Eu peguei do primeiro, 6 menos 3, 3, mas podia ser do próprio, né? 12 menos 9, 3 também, porque todos são iguais a 3. Calculo o primeiro que está no parênteses, que é o 12 menos 8, que dá 4. Multiplico pelo 3 e divido pelo 7. Então, primeiro tem que resolver a fração, que dá 1,71. Somado com 9, 10,71. Essa é a nossa mediana. As medidas de dispersão. Trabalhamos as medidas de tendência central e agora vamos trabalhar as medidas de dispersão. Elas são aplicadas para determinar o grau de variação dos números de uma lista com relação à sua média. Ou seja, nós vamos ver a relação que tem entre a amostra geral e a média aritmética dessa amostra. De certa forma, as medidas de dispersão analisam a distância dos números de um conjunto até a média desse conjunto. São elas amplitude, desvio, variância e desvio padrão. Bom, eu coloquei aqui como exemplo de utilização dessas medidas de dispersão a nota de dois alunos, um aluno A e um aluno B, onde o aluno A tira 3, 4, 5 e 8 em 4 notas, e o aluno B tira 1, 4, 6 e 9. Se queremos saber qual o mais regular, qual o mais homogêneo, a nossa primeira ideia é justamente calcular a média aritmética de cada aluno. Só que observamos que a média aritmética é igual. Então, qual dos alunos devemos escolher? Então, nós vamos escolher aquele aluno que é justamente menos disperso. Então, vamos lá. Primeiro, como inicia o cálculo da dispersão? É calculando o que nós chamamos de desvio. O que seria o desvio? Seria a subtração do xi, ou seja, do elemento da minha amostra, menos a média aritmética. Nós queremos saber a distância de cada elemento da amostra até a média aritmética. Lembrando que cada elemento da amostra até a média aritmética, essa diferença vai dar resultados negativos e resultados positivos. Nós deixamos eles todos positivos, porque vamos trabalhar em módulo. Bom, outra medida de dispersão, né, além do desvio, o desvio, quando nós somamos todos os desvios e dividimos pela quantidade, nós temos justamente o desvio médio. O outro desvio é a variância. A variância é justamente por conta que, como o desvio ele pode dar valores positivos e valores negativos, a variância é justamente o desvio ao quadrado. Justamente para não termos o problema já do módulo, não é? Bom, se for populacional, nós dividimos pela quantidade, que é n, e se for amostral, temos que multiplicar por n-1. Então, nos problemas, devem estar atentos se tem o nome amostra ou amostral, justamente para poder diminuir um elemento da nossa frequência total. Bom, vamos lá agora calcular aqui justamente a variância, né? Dei os dados relativos às notas dos alunos, né? 3, 4, 5, 8. Nota do aluno B, 1, 4, 6 e 9. Nós temos a mesma média. Quem seriam os desvios? Seria 3 menos 5, né? Eu vou ter que pegar cada elemento do A e subtrair o 5, que é a média do A. Então, dá menos 2, menos 1, 0 e 3. Da amostra B, também a média é 5, eu vou subtrair cada uma. Menos 4, menos 1, 1 e 4. Notem, se eu somar os desvios com o sinal relativo a eles,
o resultado é zero. Então, o somatório de todos os desvios dá sempre igual a zero. Por isso que eu não posso utilizar os desvios de forma negativa para calcular as minhas dispersões, variância e dispersão. Ó, então, eu vou pegar cada desvio, não preciso colocar o sinal, e elevar ao quadrado. Então, 2 ao quadrado, né, de onde saiu esse 2, justamente... Ó, 2 ao quadrado, 1 ao quadrado, 0 ao quadrado, 3 ao quadrado. Como são 4 elementos, dividido por 4, 3,5. Mesma coisa para o B, o resultado é igual a 8,5. O que é que nós podemos notar? Podemos notar que a variância, né, quando elevamos ao quadrado, se não tivéssemos elevado ao quadrado, tivesse usado só o 2, o 1 e o 3 dividido por 4, era o desvio médio. Como pegamos cada um desvio e elevamos ao quadrado, estamos calculando a variância populacional, porque estamos usando justamente como se fosse a população, todos os elementos. Bom, a variância do A deu 3,5, a variância do B deu 8,5. O mais regular é justamente o A, porque tem menor variância. Então, nós sabemos que uma amostra ela é mais regular do que outra, que tem a mesma média, mais regular ou homogênea, quando a variância em relação à outra é menor, ok? Então, quanto mais próximo de zero, menos dispersa em relação à média é nossa amostra. Bom, o que seria o desvio padrão? O desvio padrão é a raiz quadrada da variância. Então, em relação à amostra A, nós temos que o desvio padrão é 1,87. Em relação à amostra B, o nosso desvio padrão é igual a 2,92. Novamente, estamos relatando que o menor desvio padrão, né, o mais homogêneo é o A, justamente porque tem menor desvio padrão. Bom, quando os dados são agrupados, nós temos que fazer todo o procedimento para calcular justamente a nossa média aritmética primeiro, que é o xi vezes f, né, multiplicar uma coluna pela outra. No caso aqui, a nossa média aritmética é 3,42. Nós temos que calcular os nossos desvios agora, que é pegar cada elemento e subtrair, né, cada elemento e subtrair da nossa média aritmética. Então, 2,42, 1,42, já tudo em módulo, não preciso colocar negativo. Bom, para calcular o desvio médio, né, o desvio médio, temos que pegar justamente esse desvio, porque isso aqui é o desvio, né, esse aqui é o desvio, e multiplicar esse desvio pela frequência. Por quê? Porque esse 2,42, ele veio justamente da subtração do 3,42 pelo 1. Mas esse 2,42 só está representando o defeito de um defeito que ocorreu em uma máquina, não é? Só que esse mesmo defeito, que foi apenas um, ocorreu em mais 6. Por que eu sei disso? Porque o número de máquinas que apresentaram um defeito foi igual a 7. Então, para calcular o desvio médio, eu tenho que pegar justamente esse 2,42 e multiplicar por 7. 1,42 e multiplicar pelo 8. O 0,42 e multiplicar pelo 17 e assim por diante. Agora sim, eu tenho todos os meus desvios, os desvios totais. Somando eles dá 70,67. Então, meu desvio médio é 70,67 dividido por 1,18, que é igual, ou por 60, que é igual a 1,18. Mas a nossa principal medida de dispersão é o desvio padrão. Então, para calcular o desvio padrão, eu necessito da variância. E para calcular a variância, eu preciso pegar os desvios e elevar ao quadrado. Então, eu vou ter que pegar os desvios e elevar eles ao quadrado.
Então, 2,42 vezes 2,42, 1,42 vezes 1,42 e assim por diante. Também, esse desvio que eu calculei agora, ele é para apenas um elemento. Eu tenho que multiplicar pela quantidade de repetições, que é justamente a minha frequência. Então, depois que eu finalizar todas as multiplicações, eu posso simplesmente somar. E dividindo por 60, eu encontro justamente a minha variância. O desvio padrão é justamente a raiz quadrada desta variância. Bom, fizemos aqui a nossa medida de dispersão, todas elas, para dados sem intervalo de classe. Com intervalo de classe, a única diferença é que nós temos que calcular primeiro o nosso xi, nosso representante de classe, o nosso ponto médio. A forma de fazer o restante da tabela é idêntico ao com intervalo de classe, certo? A única diferença é que eu tinha que ter a minha classe, que o representante é o xi. Bom, coeficiente de variação. O coeficiente de variação é usado para analisar a dispersão entre termos relativos a seu valor médio, quando duas ou mais séries de valores apresentam unidade de medidas diferentes. Então, posso usar o coeficiente de variação em dois momentos. Primeiro, quando eu quero saber se uma amostra em relação à outra é mais homogênea ou regular, é porque, usando o desvio padrão, é porque as nossas médias aritméticas elas são iguais. Quando eu tenho a mesma, digamos assim, a mesma grandeza, né, o mesmo tipo, e as médias são diferentes, eu tenho que usar justamente o coeficiente de variação. Ou então, quando as unidades de medidas elas também são diferentes, eu posso utilizar também o coeficiente de variação. Porque o coeficiente de variação, ele depende, né, ele é uma relação que tem entre o desvio padrão e a nossa média aritmética multiplicada por 100, porque é dado em porcentagem. Quando eu tenho um coeficiente de variação entre menor do que 15, né, entre 0 e 15%, nós temos aí uma baixa dispersão. Entre 15 e 30 nós temos uma média e acima de 30% nós temos uma alta dispersão. Então, nos exemplos anteriores, né, nós encontramos que a nossa média aritmética no primeiro exemplo era 3,42 e o nosso desvio padrão 1,42. Calculando o coeficiente de variação, nós encontramos que o coeficiente de variação para essa amostra é de 41,52%. Então, nós temos a ideia, não é? Nós temos a ideia que essa amostra ela tem uma alta dispersão. Já no exemplo 2, nós encontramos que o nosso desvio padrão é 5,57, que a nossa média é 1,61 e o nosso coeficiente de variação é 3,46. Então, nós temos aí no exemplo 2 uma baixa dispersão, onde os dados são mais homogêneos. Bom, outras medidas de dispersão, de posição, são justamente as separatrizes. Primeiro nós temos os quartis, que é o primeiro quartil, o segundo quartil e o terceiro quartil. Bom, o primeiro quartil, ele fala justamente, né, são os dados observados dos 25 menores, né, e ele está justamente abaixo dos 75 maiores. O quartil é uma medida de posição parecido justamente com a mediana, só que ele separa onde está situado, né, um quarto do nosso, a posição que está um quarto do nosso número de elementos. O segundo quartil é justamente a própria mediana, que é o que está no meio, né, ele coincide com a mediana. E o terceiro quartil
são justamente os valores, são 75% dos dados são menores que ele e 25% são maiores. Então ele vai dividir justamente na posição, que equivale a 3/4 do total. Bom, então, para calcular o quartil, 1 basta dividir por 4, e para calcular o quartil 3, basta multiplicar por 3 e dividir por 4. Então, dado uma série de valores, né, não agrupados, o quartil 1 basta pegar a quantidade de elementos, que é 9, dividir por 4, dá 2,25. Então, o primeiro, que é maior do que 2,25, é justamente a terceira posição. Então, o quartil 1 é o 6. O quartil 2 é justamente a mediana. E o quartil 3 é 3/4 de 9, que dá 6,75, que é justamente o 7. Por que deu quebrado? Porque justamente a nossa série, ela tem uma quantidade ímpar de números. E quando eu tenho a quantidade par? Bom, quando eu tenho a quantidade par, o quartil 1 é justamente quem está na segunda posição, mas não apenas na segunda, né? Quando é par, nós temos que pegar quem está na posição e o próximo. Então, o da segunda e o da terceira. Então, é 6,5. O quartil 2 é quem está na quarta e na quinta, 11,5. E o quartil 3 é quem está justamente na sexta e sétima, que dá 15,5. Quando nós temos dados dados agrupados, não é? Nós devemos proceder como na mediana. Só que para encontrar a posição do quartil 1, nós dividimos por 4. E para encontrar a posição do quartil 3, nós multiplicamos por 3 e dividimos por 4. Então, quartil 1, a posição é o 15. Então, quem está justamente na 15ª, né, como a quantidade é par, na 15ª e na 16ª, é justamente o x igual a 1 e o x igual a 2. Professor, me mostra aí que eu não estou conseguindo enxergar. Porque é o seguinte, ó. A quantidade, a posição é igual a 15. Olhando na frequência acumulada, o primeiro que é maior do que 15, eu não tenho o primeiro maior que o 15. Eu tenho o próprio 15. Então significa que o meu quartil, né, ele está entre a classe do 1, porque é justamente onde está o 15, e a classe do 2, que é justamente onde está o 16º da posição. Então, por isso que o quartil 1 é igual a 1,5. O quartil 2 é justamente a mediana, né? É só olhar, nós já fizemos. Olhar no 30, é justamente o 32, que é igual ao 2. E o quartil 3, a posição é justamente 45. Nós temos aqui o 46. Então, o quartil 3 é justamente o 3. Quando temos os dados agrupados, mas com intervalo de classe, a fórmula parecidíssima com a fórmula da mediana. Lembrando só que a posição do quartil 1 é dividido por 4 e do quartil 3 multiplicando por 3/4. Ou seja, multiplicando por 3 e dividindo por 4. Então, nós temos aqui as fórmulas, não é? Bom, vou colocar aqui um exemplo com intervalo. O quartil 1 está na posição 10. Então, é justamente olhando na frequência acumulada onde está o 13. Então, o quartil 3 vai ficar justamente na posição 30. Então, está justamente onde está o 32. Então, o quartil 1 vai dar 156,7. Bom, 154 sai de onde? Limite inferior. O 10 é justamente a posição. O 4 é justamente o anterior. O 9 é a frequência da classe. E o 4 é justamente a distância entre o 154 e o 158. O mesmo tipo de cálculo é feito para o quartil 3. Bom,
Os percentis, ele é parecido com o quartil. Só que agora nós vamos separar a nossa distribuição em 100 partes. Então, por isso que é percentil. Divisão em 100 partes. O percentil 50, ele coincide com a mediana. Ó, novamente uma medida de posição, né? O percentil 25, ele coincide com o quartil 1. Logicamente, o percentil 75, ele coincide com o quartil 3. Né? Bom, a forma de calcular é idêntica, só muda a forma que agora é multiplicando por 100, e o K é o que multiplica, né, a quantidade do percentil que você está querendo calcular. Um exemplo é calcule o oitavo percentil. Então, primeira posição, 8 vezes 40 dividido por 100. Então, dá a posição 3,2. Então, a posição 3,2, olhando na frequência acumulada, nós vamos trabalhar justamente com o 4, ok? Então, limite inferior da classe, nós temos justamente a posição, a frequência acumulada anterior, como não tem nada, né, já que a primeira é 0, a frequência da classe é igual a 4, e a amplitude da classe também é igual a 4. Bom, assimetria. A assimetria é a propriedade que indica a tendência de maior concentração de dados em relação ao ponto central. Então, o que é que nós vamos trabalhar? Nós vamos trabalhar média, mediana e moda, e vamos ver se a nossa, digamos assim, a nossa amostra ela é simétrica, ou seja, se a distribuição do lado esquerdo e do lado direito, digamos, tem a mesma concentração, ou se ela é assimétrica, e se essa assimetria é para a esquerda ou para a direita. Bom, para ser simétrico, média, mediana e moda devem ser iguais. Para ser assimétrico, à direita, a média é maior do que a moda. Então, assimétrica à direita ou positiva, a média é maior do que a moda. E assimétrica à esquerda ou negativa é porque a média é menor do que a moda. Ok? Então, exemplo, nessa distribuição A, nós temos aí os dados já calculados, média, mediana e moda e desvio padrão. Nós temos que a média menos a moda é justamente 0, né? São iguais. Então, nós temos aí justamente uma distribuição simétrica. No B, a média ela é menor do que a moda. Então, nós temos justamente uma assimetria à esquerda. E no exemplo C, nós temos aí uma média maior do que a moda. Então, nós vamos ter uma assimetria à direita. Bom, o coeficiente de assimetria ele é dado por 3 vezes a média menos a mediana, dividido justamente pelo desvio padrão. Então, a média menos a mediana, dividido, né, multiplicado por 3, dividido pelo desvio padrão. Se esse coeficiente de assimetria estiver entre 0,15 e 1, nós temos uma assimetria moderada, e se estiver acima de 1, nós temos uma assimetria forte. Então, em relação aos exemplos passados, o item A, né, o exemplo A, ele justamente dá 0, já que a média é igual à mediana, então ela é simétrica. No exemplo B, dá negativo, simetria negativa. E no exemplo C, 0,429, a simetria positiva. A curtose. Nós denominamos curtose o grau de achatamento de uma distribuição em relação à distribuição padrão. Então, a distribuição padrão que nós chamamos é justamente a distribuição normal. Essa aqui é a distribuição da curva normal, que é a nossa distribuição padrão. Então, a curtose seria justamente um achatamento,
não é, dessa curva, ou um achatamento abaixo ou um achatamento puxando acima. Bom, quando nós temos assim uma curva mais afilada, é porque os dados estão fortemente próximos da moda. Então nós temos aí uma curva chamada de leptocúrtica. C maior do que zero significa que o coeficiente de curtose é maior do que zero. Se nós temos aí um achatamento, ou seja, o lado esquerdo, o lado direito mais prolongado, e no meio, digamos assim, mais constante, nós temos aí uma curva chamada platicúrtica. Então os dados, nós sabemos que os dados não estão em torno da moda, estão mais à esquerda e mais à direita. E nós temos a mesocúrtica, que é quando o C é igual a zero, o coeficiente de curtose é igual a zero. Na platicúrtica, o coeficiente de curtose é menor do que zero. É justamente a própria curva normal. Ok? A própria curva normal. Na mesocúrtica, nós temos justamente uma distribuição simétrica. Então, o nosso coeficiente de curtose, ele é dado, o coeficiente percentílico, ele é dado por Q3 menos Q1 dividido por 2 vezes P90 menos P10. Esse 0,263 é justamente o coeficiente de curtose para a curva normal. Então, quando eu faço justamente a subtração e dá zero, ela é mesocúrtica, porque justamente nós temos duas curvas normais. Se der positivo, é porque nós temos uma leptocúrtica. Isso aqui é menor, né? E se nós temos se o C é menor do que zero, ou seja, negativo, é porque essa fração ela é maior e o C vai dar justamente negativo. Então, um exemplo. Nós temos aqui que o Q1, né, o quartil 1 é 24,4, o quartil 3, 41,2, e o percentil 10, 20,2 e o percentil 90, 49,5. Então, quem seria o nosso C? Né? Seria 41,2 menos 24 e o 49,5 menos 20 multiplicado por 2. O nosso C é 0,287. Então, se eu fizer aquela continha, né? 0,263 menos 0,287, isso aqui vai dar justamente um valor menor do que zero, negativo, né? Então nós temos justamente uma platicúrtica. Bom, pessoal, com isso nós finalizamos a nossa unidade 3. Revejam, né? Leiam o material texto, ok? Assistam essa videoaula várias vezes e até a próxima. Abraço do professor Gandhi.